Por favor, eu peço para você abrir sua Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. E assim a gente encerra a última mensagem aqui do mês da família, segundo Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao verso número 13. A versão que eu adoto como leitura, Nova Versão Transformadora. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. O tema da nossa reflexão é cuidando da família dos outros. O cuidado com a nossa família é importante, fundamental, mas o cuidado com a família dos outros é um ato de generosidade, um ato de bondade. Eu devo amar a mim sobre todas as demais coisas, mas também eu devo amar ao próximo. Amo a Deus e Deus faz com que esse amor refletido em meu coração, transformado em meu coração, produzindo mudança de vida, faça com que atos de bondade, de graça e generosidade seja também extensivo na vida do próximo. Porque a amabilidade é algo que se faz, é uma atitude, é uma ação, uma demonstração prática do amor que as pessoas possam ver em nós e através de nós. A amabilidade não é apenas um conceito teórico, mas é visível. Então, quando eu consigo demonstrar atos de amor, de graça, bondade e generosidade, Deus ele é percebido na existência através da minha instrumentalidade. Pela graça de Deus, Davi foi alguém que foi alcançado pelo amor de Deus, a forma amorosa de Deus, e agora Davi estava vivendo em Jerusalém, o reino estava pacificado,
Deus lhe havia dado vitórias também nas guerras, estava praticamente vivendo um momento de paz, numa situação de estabilidade econômica, financeira, religiosa e também militar. A prosperidade, conforme está lá em 2 Samuel, capítulo 7:1, era visível no reino de Davi, mas não era somente isso que caracterizava Davi como um homem que estava sendo generoso apenas para com seus súditos. Ações pequenas diante de Deus, como também ações grandes, demonstravam o quanto que Deus estava com ele na sua liderança, na sua governabilidade. Quando você ama alguém, leve em conta também, nesses atos de bondade, graça e generosidade, a necessidade do próximo, principalmente aqueles que fazem parte da sua convivência, do seu dia a dia, e as suas necessidades, se você tem condições, acaba sendo suas também, diante de desafios, desejos e oportunidade de servir. É a prática que Paulo recomenda lá em Efésios capítulo 4, verso 2. Sejam humildes e amáveis, sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor entre vocês. Estudamos esse texto hoje aqui na nossa escola bíblica. Amor entre vocês, o cuidado com aqueles que não são nossos familiares, deveria entrar nessa agenda do cuidado mútuo e recíproco, fora do nosso meio familiar, fora da nossa família. Nesse texto de 2 Samuel, nós podemos ver essa amabilidade de Davi em prática, do verso 1 até o verso 13, no texto que nós lemos aqui. Podemos ver a grandeza do coração do homem de Deus, como que ele demonstrou atos de bondade, amor entre vocês, no caso aqui, entre ele, entre a família de Jonatas, entre o filho de Jonatas, no caso aqui, Mefibosete, como que isso foi visível, foi tangível, foi perceptível, não somente na vida de Mefibosete, mas também na vida de Ziba, com mais os seus 15 filhos. Não era só um conceito teórico, era algo prático. Então nós encontramos na vida de Davi exemplos de sensibilidade, amabilidade na vida do rei para com a família do próximo. Davi, já que ele foi coroado rei de Israel, com a morte de Saul, agora ele pacificou, administrou e ele pôde ter tempo para enxergar outras necessidades fora do seu meio particular. Agora ele parte para algo que incomodava o coração dele. Ele pede informações sobre um amigo e queria saber, já que o amigo morreu em campo de batalha, já que o pai do amigo morreu também nesse mesmo campo de batalha, ele queria saber se da família desse amigo tinha alguém que estava desassistido. E aqui, um dos seus atos foi coroado, quando ele faz a pergunta se havia algum parente vivo, no caso aqui, da casa de Saul, da parentela de Saul. Encontrou um neto, chamado Mefibosete, que tinha uma característica física, aleijado dos pés. Provavelmente Mefibosete, ao ser chamado na presença do rei, passou pela cabeça como que ele era um legítimo descendente do reinado de Saul. O pai havia morrido na guerra. Talvez o chamado que passou para ir na presença do rei era uma prática comum de eliminar toda a sua descendência para que não pudesse ter um herdeiro legítimo do antigo rei que reinava. No caso Saul, morre o filho Jonatas, mas agora tem um chamado Mefibosete. Ele pode, por direito, herdar o reino. Quando Mefibosete se aproxima da presença do rei, ele vai com o pensamento de que seria eliminado, era algo que deveria ser feito porque era uma cultura uma cultura que sobressaía naquela época, naquela cultura específica. Seu avô Saul, por muitas vezes, foi um perseguidor ferrenho de Davi. Por muitas oportunidades, o avô de Mefibosete
agiu com atos de crueldade para com Davi, perseguindo Davi, indo atrás de Davi, colocando o exército, fazendo maldições. Ele mesmo tentou cravar lanças quando Davi tocava harpa em seu palácio. A presença de Davi despertava ciúmes e inseguranças no caso de Saul. O Espírito de Deus estava sobre Davi, mas não estava mais sobre Saul. Então, quando o neto é chamado à presença do rei, provavelmente ele vai com esses pensamentos de que seria morto. E Davi tinha motivos para agir com crueldade com a descendência de Saul, pelas mazelas que Saul havia lhe proporcionado. Só que a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, verso 1, fala: não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E nós podemos perceber como que Davi age de forma totalmente diferente ao avô de Mefibosete. Um soldado é convocado, ele vai lá, traz Mefibosete à presença de Davi, e aqui nós podemos perceber atos de generosidade agora para com a família do próximo. Segundo Samuel, capítulo 9, verso 7, Davi, ele acalma, no caso aqui, Mefibosete: não tenha medo, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com seu pai Jonatas. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. E veja só a insegurança desse jovem aleijado dos 2 pés. Veja sua autoestima nas suas próprias palavras, quando Mefibosete responde no verso 8: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Ele tinha uma visão distorcida de si mesmo. Além de ser aleijado dos pés, além de comparecer à presença do rei achando que vai ser morto, ele nunca poderia esperar um ato de bondade, de generosidade por parte de Davi, uma vez que Davi foi perseguido pelo seu avô. Tem uma frase que eu não sei se é do Philip Yancey, estou citando de cabeça: quando Deus parece estar ausente, cabe a nós mostrar a sua presença. E a gente mostra a presença de Deus com ato de bondade e generosidade. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, um pastor aposentado começou a frequentar essa igreja. Ele vinha com a sua esposa, sentava num lugar de estimação, e depois eu passei a visitá-lo. Ele já era aposentado, ele veio do Nordeste para cá. Em determinado momento, ele estava fazendo um tratamento de saúde, estava com Alzheimer, e o Alzheimer começou a progredir. E nas visitas que eu fazia na casa dele, sempre tinha uma história de alguma coisa que ele fazia. Ele ficava conversando com a imagem dele no espelho, por tempos assim, prolongados. Às vezes ele confundia sabonete com bolacha e ficava comendo sabonete. Então sempre tinha uma história das visitas que eu fazia. E numa das que eu fiz, a esposa contou que na noite anterior sempre tinha um rapaz que ligava para ele, dava um telefonema e ficava quase 1 hora conversando com ele. E ela sabia que aquele rapaz se preocupava com ele, mas numa ligação que ela atendeu, e antes de passar o telefone para esse pastor, explicou para o rapaz que, olha, não está adiantando, porque ele não sabe quem é você. Você fica horas conversando com ele, mas ele não lembra quem é você, não tem ideia da sua pessoa. E o rapaz tranquilizou, dizendo que não tinha problema, porque o fato do pastor não lembrar dele não impedia dele lembrar de quem era o pastor e o que aquele pastor foi na vida dele. Em determinado momento, já que era no Nordeste que ele pastoreou, cidadezinhas pequenas, sem grandes oportunidades de estudo, esse pastor deu uma oportunidade desse rapaz morar na capital, ficar na casa dele, não cobrar nenhum centavo. E ali foi
a catapulta para ele fazer uma faculdade, depois trabalhar numa empresa e se tornar um empresário de sucesso. Ingratidão, mesmo sabendo que a doença tinha avançado, ele fazia questão de ligar para esse pastor para falar o quanto ele foi importante na vida dele. Então, uma hora não era nada. O interessante é que os filhos desse pastor não ligavam, mas esse rapaz especificamente fazia isso. Ingratidão à vida desse pastor. Eu creio que atos de bondade para com o próximo têm a ver com essa visão de que, olha, não importa que você não saiba quem eu sou, mas eu sei quem você é. Em algum momento, Deus usou a sua vida para abençoar a minha vida. Em algum momento, a sua ação, não somente para com a sua família, conseguiu sair das quatro paredes da sua casa e me alcançou. Esse favor eu entendo que foi Deus usando a sua vida. E se Deus usa a sua vida, me abençoou profundamente. Agora está Davi olhando para Mefibosete. Não importa se você se vê como cão morto, o teu pai foi importante na minha vida. Como atos de bondade, eu estendo a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a descendência da sua vida e todos aqueles que a ti pertencem. E o que Davi faz? Davi manda devolver as terras do avô. O avô agiu mal para com Davi. Só que Davi não vai pagar mal com mal o que ele faz. Atos de bondade com a vida do próximo, com a família do próximo, paga-se o mal com o bem. Devolve as terras do seu avô, coloca alguém cuidando dessas terras, e agora eu faço questão que você coma todos os dias a minha mesa. Tem um texto que eu li há muito tempo que fala de uma visão poética. Imagine Mefibosete sentado na mesa do rei Davi, no palácio de Davi, e sobre essa mesa tem uma toalha. Quem olhava Mefibosete não via os seus pés aleijados, porque a toalha cobria, olhava apenas da cintura para cima. E aí, o comentário desse livro fala que a graça de Deus é como se fosse essa toalha. A graça de Deus encobre os nossos defeitos. A graça de Deus faz com que você se assente na mesa do rei e tenha dignidade de estar sendo sustentado por ele. O gesto de Davi retrata essa graça de Deus por nós. Estávamos perdidos em nossos erros e pecados, éramos escravos do medo, escravos da insegurança, mas agora, com essa toalha sobre os nossos defeitos, somos livres em Cristo Jesus. Estávamos perdidos, mas pela toalha da graça fomos achados e fomos perdoados e restaurados à mesa do rei. Quando Mefibosete sentava nessa mesa, as pessoas não saberiam quem ele era, apenas quem ele estava sendo, uma pessoa dignificada, porque o rei estendeu o cetro na sua direção. O próprio Mefibosete, ele expressa isso de uma forma muito categórica, reconhecendo a sua pequenez e também dos seus familiares. Segundo Samuel, capítulo 19, verso 28, Mefibosete disse: porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, inclusive eu, porque a lei assim permitia que, já que tem um novo rei, toda a descendência do anterior deve ser aniquilada. Aí ele continua: dignos de morte diante do rei meu senhor, contudo puseste teu servo entre os que comem a tua mesa, que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Já é o suficiente, o cuidado dessa visão de cuidar uns dos outros. Diante dessa proposta, podemos afirmar que é por graça que podemos sentar à mesa do rei. E é interessante que o texto não chama de Mefibosete, o texto chama de Mefi, uma forma carinhosa de Davi cuidar de Mefibosete como foi o seu próprio filho. Eu acho deveras maravilhoso a visão de como que nós podemos caminhar nesse mês da família,
não somente para com os nossos, mas também para com aqueles que estão à nossa volta. Não somente para os nossos sanguíneos, mas também para aqueles que fazem parte da família de Deus e que Deus nos deu a oportunidade de assim nós demonstrarmos o favor imerecido de Deus através da nossa instrumentalidade. Meu desejo aqui é que nesse mês da família nós possamos ter a oportunidade de demonstrar gestos de bondade, graça e misericórdia, não somente para com os nossos, mas também para com aqueles que Deus nos deu a graça de sermos úteis na vida deles. Vamos ficar em pé. Se você lembrar de algum caso, de alguma família específica que você possa, nesse momento, orar. Eu lembro de uma família dessa igreja, muitos anos atrás, que, vendo a necessidade de outras famílias aqui, a pessoa, durante um ano, generosamente pagou o plano de saúde para que aquela doença específica pudesse passar pelo tratamento. E durante um ano, ela fez questão de que aquela família não soubesse que foi uma outra família que fez isso deliberadamente. E é bem interessante que pessoas que agem generosamente fazem questão de sempre dizer: não fale que foi eu que fiz isso. Às vezes, as pessoas que são assistidas, a parte mais importante de quem ajuda a família do outro é que ela possa agradecer a Deus. Quando Davi olha para Mefibosete, o nome Mefibosete significa aquele que é vergonha. É a tradução do nome, aquele que é odiado. Mas o gesto de bondade de Davi fez com que aquela pessoa que se achava um cão morto, na toalha da graça, pudesse ter a dignidade de ser chamado filho do Deus Altíssimo. E às vezes nós podemos trazer e resgatar essa dignidade com pessoas que estão próximas a nós, sem que elas saibam, mas que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Deus amado,